Olá! Esse ano fomos surpreendidos pela pandemia. Como reagir, se adaptar ou não à repentina transformação que ela provocou em nossa vida tem sido um grande desafio. Mudou a nossa rotina, a nossa maneira de trabalhar, de se relacionar com as pessoas, nosso modo de consumir, a economia. Essas mudanças terão sido fortes o suficiente para transformar a nossa forma de viver daqui para frente, o nosso jeito de existir no mundo e poder fazer dele um mundo melhor? Vivemos numa sociedade na qual as estruturas tradicionais de solidariedade se degradaram. Um dos maiores problemas é restaurar as solidariedades entre vizinhos, entre trabalhadores, entre cidadãos. Antes do surgimento do vírus, os seres humanos tinham os mesmos problemas: a degradação da biosfera, a proliferação das armas nucleares, a economia sem regulação que só faz ampliar as desigualdades. Não resta dúvida de que essa comunidade de destino existe. Mas como as mentes estão angustiadas, em vez de tomar consciência disso, elas se refugiam num egoísmo nacional ou religioso. Se não compreendermos que é preciso uma consciência comum do destino humano, se não ampliarmos os laços de solidariedade, se o pensamento político não mudar, a crise de humanidade se agravará cada vez mais. A mensagem do vírus é clara: pior para nós se não quisermos entendê-la. Eu gosto de pensar, e acho que eu não estou sozinho nesse meu pensamento, que crises não melhoram nem pioram pessoas e instituições. Crises são fenômenos absolutamente neutros, eles não têm uma intencionalidade. O máximo que elas fazem é, e acho que isso aconteceu muito fortemente, acelerar processos de reflexão que estão na origem de pequenas e grandes mudanças de valores e de crenças, de atitudes e de comportamentos. Crises trazem consigo diferentes oportunidades para desaprender e reaprender. Eu não sei vocês, mas eu particularmente vibro muito pessoalmente com as crises, porque elas sempre nos levam a um outro patamar. E com o coronavírus não foi diferente. Acho que todos vivemos, de um certo modo, avanços, reflexões. Aqueles que já estavam num processo de evolução pessoal de valores evoluíram um pouco mais. Aqueles que não estavam entraram na discussão. O fato é que eu acho que ninguém sairá ileso deste período de confinamento. O fato dessa crise nos colocar todos numa situação de absoluta e igual vulnerabilidade, de expor a nossa fragilidade, essa fragilidade humana que a gente tem diante de um inimigo que é invisível, é insidioso, é letal, e de nos obrigarmos todos a um confinamento que também nunca tínhamos experimentado na vida, fez dessa guerra contra o Covid-19 uma belíssima janela de possibilidades para revisão profunda de escolhas. Algumas ideias-força ganharam um impulso notável nesse momento que a gente ficou forçado, introspectivo e reflexivo. Aliás, mais do que ideias, eu acho que são conceitos que já trazem consigo um poder incrível de mudar para melhor o nosso modo de ver, sentir e interagir com a gente, com o outro e com o meio ambiente. Veja, eu falei mudar para melhor. Pode ter o caso de pessoas que não mudem para melhor, enfim, cada um está num estágio de reflexão sobre a vida, sobre a sua relação com o meio ambiente, sobre valores, sobre crenças. Então, obviamente, a crise e a introspecção vai ser diferente para cada pessoa. Mas o que significa dizer, olhando para esses conceitos, que se tivermos a capacidade de praticá-los, eu acho que nós seremos melhores para o mundo. Para o mundo. Né? Seremos indivíduos, no mínimo, mais sustentáveis. Esses fundamentos todos, não por acaso, eles formam uma base, um alicerce do que seria a própria definição de sustentabilidade. E um desses conceitos é a interdependência. Tudo e todos estamos interligados, o um e o todo são a mesma coisa, não tem mais o fora, o dentro, nem o fora de casa, o dentro de casa, o fora da empresa, o dentro da empresa, o fora da cidade, o dentro da cidade, estamos todos conectados. Ninguém, isso a gente aprendeu na crise também, chega a ser próspero
quando estamos numa sociedade que não é próspera. Ou ninguém está protegido se todo mundo não estiver protegido. O lixo que eu descarto aqui na minha casa impacta, por exemplo, as tartarugas do Pacífico. A poluição gerada pelos chineses, neste momento, está reduzindo a expectativa de vida de africanos. O vírus ele se propaga no ar, que é comum, e tem um monte de gente lá fora que está propagando vírus, que é vetor de vírus, e que pode estar prejudicando a vida de pais, filhos, tios, tias, professores. Mas quem sai de casa no confinamento, que é a nossa realidade hoje, sem máscara, e desrespeita a distância de 1,5 metro de outra pessoa, assume uma responsabilidade por transmitir a doença. Acho que a pandemia nos ensinou interdependência numa espécie de cursinho intensivo. Interdependência nos leva a uma reflexão de que impactamos pessoas e meio ambiente e somos impactados por pessoas e meio ambiente, para o bem e para o mal. Aí a escolha de fazer certo ou fazer errado é de cada um de nós. Outra ideia-força que foi turbinada com a crise foi a da empatia. O distanciamento, paradoxalmente, ele criou proximidade. A gente está distante, mas ele nos aproximou. Ao nos colocarmos no lugar do outro, aprendemos a sentir a dor do outro, a sua alegria, os seus medos, que a rigor também são as nossas alegrias, os nossos medos, as nossas incertezas e angústias. Aprendemos a olhar o mundo a partir do olhar do outro, e essa também é uma experiência muito nova para todos nós que tendemos a um certo egocentrismo. Também aprendemos a compreender semelhanças e diferenças de visões de mundo com menos julgamento e mais afeto. Eu estou dizendo que, na média, é o que temos observado. A empatia trouxe de volta as pessoas para o centro de tudo. As empresas preocupadas com seus colaboradores em home office, com a qualidade de vida, com a saúde física, com a saúde mental, também preocupadas com a sua turma de linha de frente, que não pode parar de trabalhar. Esse é um momento incrível de olhar e perceber, olha só, pela primeira vez, gente deixa de ser aquele ponto de discurso bonito e passa a ser realmente o foco das atenções das empresas. Eu tenho conversado com pessoas que me dizem, estou revendo a minha vida, acho que talvez não volte mais a trabalhar numa empresa e talvez eu tente uma segunda ou terceira carreira. E tem também gente que eu tenho ouvido que me diz, olha que história legal, eu aprendi agora com a pandemia que eu posso equilibrar melhor o meu tempo pessoal com o meu tempo profissional. Enfim, uma ressignificação importante de papéis. Para usar uma expressão que eu gosto muito do Muhammad Yunus, aquele economista bengalês que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o homem econômico, que ele chama, que na visão dele expulsou a humanidade das pessoas, ele aos poucos está cedendo lugar de novo ao humano real. Eu tenho visto mais, cada vez, humanos reais. As relações entre líderes e liderados, que são muito baseadas ainda em comando e controle, eu dou ordem e você cumpre, estão sendo revistas. Ele precisa aprender a confiar no outro, ele precisa aprender a ouvir o outro com atenção, para poder ter o engajamento necessário. Valores também passaram por um crivo rigorosíssimo. E volto a insistir, nem todo mundo vai sair melhor, mas certamente sairemos diferentes. Pessoas que antes eram tratadas como meros recursos que valiam pela função que desempenham numa empresa ou pelo tempo que dedicam a isso, passaram a valorizar nessas empresas aquelas que se mostraram mais atentas, cuidadoras, afetivas. Aquelas que tiveram o cuidado e a atenção de oferecer, por exemplo, segurança e proteção, que é, na verdade, tudo o que queremos num momento de crise e de risco. O aumento médio do índice de empatia nacional nos estimulou a praticar o altruísmo, e o altruísmo é o primeiro passo para a solidariedade, que foi outra ideia-força muito acelerada durante a crise. Acho que o sofrimento do outro, a privação do outro, a dor que o outro sente, nos estimularam a ajudar
a apoiar e a amparar. Imagino que todo mundo tem uma história que vai se lembrar, jovens que se propuseram a fazer, por exemplo, supermercado para idosos, patrões que mantiveram o salário e mesmo assim dispensaram suas empregadas domésticas para também protegê-las do vírus. Donos de restaurante, mesmo em dificuldade financeira, resolveram se juntar para distribuir comida para moradores de rua. A vontade de ajudar levou a um esforço de cooperação que, honestamente, eu nunca tinha visto no Brasil desde os anos 80, quando o sociólogo Betinho criou uma das ações sociais mais importantes do país, que foi a ação pela cidadania e contra a miséria. Um outro conceito que foi muito revisitado nesses tempos de coronavírus, cooperação. Eu gosto muito desse conceito, mas também tenho que admitir que ele andava em baixa no Brasil. Diante da falta de respostas completas para um problema tão complexo como esse que a gente está vivendo, a colaboração entre indivíduos e organizações, entre organizações, empresas, governos, surgiu como a melhor solução possível. Eu diria que talvez o único caminho plausível. Empresas concorrentes se uniram para fabricar máscaras, álcool, aventais, luvas e até construir hospitais. Vizinhos se juntaram e reuniram recursos para apoiar os pequenos prestadores de serviço. Governos fizeram um consórcio entre si para discutir mais dados e enfrentar melhor a doença. A cooperação está em alta, e que bom, né? Mas a essa altura da minha fala, deve ter gente aí do outro lado fazendo a pergunta que eu também tenho me feito todos os dias. Essas ideias-forças, que sintetizam em si o conceito de sustentabilidade, elas têm realmente força suficiente para nos levar a um jeito mais sustentável de viver? Ou seja, elas vieram para ficar, elas têm força para permanecer após a crise? No próximo bloco... Há uma correlação clara entre vírus e mudança climática. A gente só não entendeu ela ainda, ou ela não está sendo tão discutida. Mas há. Somos produtos do desenvolvimento da vida, da qual a Terra foi matriz e nutriz. Todos os humanos, desde o século XX, estão unidos na mesma comunidade de destino planetário. Por isso é necessário aprender a estar aqui. Aprender a viver, a dividir, a comunicar, a comungar, como humanos do planeta Terra. Devemos inscrever em nós a consciência antropológica, que reconhece a unidade na diversidade. A consciência ecológica, isto é, a consciência de habitar a mesma biosfera, reconhecer nossa união cossubstancial com a biosfera. A consciência cívica terrena, isso é, da responsabilidade e da solidariedade para com os filhos da Terra. A consciência espiritual da condição humana, que decorre do exercício complexo do pensamento e que nos permite, ao mesmo tempo, criticar-nos mutuamente e autocriticar-nos e compreender-nos mutuamente. Morin é incrível, né? Quando ele trata dessa questão da nossa identidade terrena, né? O que nos une, ou deveria nos unir a todos, cidadãos, moradores deste planeta, é justamente o que ele chama de identidade terrena. Essa identidade terrena, hoje, com a pandemia, ela está sob risco, porque, na verdade, o que a gente tem visto no mundo todo são os países se fechando as suas fronteiras, ignorando as possibilidades de solidariedade. Fechar fronteiras não me parece ser o melhor caminho. Mas vamos voltar à interdependência. Ela deixou em cada um de nós uma sensação de estarmos mais sensíveis aos impactos das nossas escolhas, né? Escolhas diárias, para o bem e para o mal. Ela representou um treino puxado, assim, uma espécie de crossfit, de visão sistêmica, para compreender, por exemplo, que às vezes decisões que tomamos sem pensar acabam por beneficiar, mas muitas vezes prejudicar pessoas e meio ambiente.
e que eventuais danos ao planeta por causa do que fizemos ou deixamos de fazer, né, da nossa ação ou da nossa omissão, podem, no fim das contas, impactar tanto a nós e a nossa família, aqueles que amamos, quanto aos que, como diz o Mohan, muito bem, pertencem à mesma comunidade de destino, que são os nossos irmãos planetários. Portanto, ganharemos todos, eu acho, e acho que vocês concordarão comigo, se a ascensão desta noção de interdependência, ela gerar maior atenção para temas que hoje estão esquecidos, como o desmatamento da Amazônia, as mudanças climáticas e até mesmo o consumo consciente. Tivemos nas grandes cidades, uma redução dos índices de poluição, que foi um desses bons efeitos colaterais do confinamento sanitário. Menos carros nas ruas, menos ônibus nas avenidas, derrubaram pela metade esses índices. E não tenha dúvida, menos carbono, menos nitrogênio, menos enxofre, é bom para todo mundo. Os moradores das grandes cidades, eles acostumados, que estão com a fumaça, com aquele céu cinza, puderam apreciar, nos últimos meses, finais de tarde lindos, vermelhos, límpidos e claros, mas não foi só mais poesia nos céus, não foi só puro lirismo. Menos poluição preserva vidas. No mundo, só para vocês terem uma ideia, são 4 milhões de pessoas, 4 milhões, que morrem por ano por causa de doenças respiratórias causadas por poluição. No Brasil, 350 mil pessoas por ano. A poluição, acho que muitos já viram esses dados, pode reduzir a expectativa de vida de um indivíduo que mora na periferia das grandes cidades entre 2 e 4 anos. E, claro, também vimos que pessoas com problemas respiratórios sofrem mais com doenças transmitidas por vírus como o corona. Aí eu me pergunto, o que ganhamos todos com menos carros e ônibus circulando pelas cidades? Eu até tive a curiosidade, antes de fazer essa palestra, de pesquisar se já tinha gente nas academias preocupadas com este tema, porque, na verdade, isso pode ser definitivo para o nosso futuro, né? As autoridades públicas deveriam estar mais atentas a isso, e me parece ainda não prestaram atenção no aprendizado que está vindo deste fato. Para viver melhor nas grandes cidades, o home office pode ser um ótimo aliado. Por que é um ótimo aliado, né? Quanto mais a gente fica em casa, menos a gente usa o carro, melhor para a mobilidade, menos poluentes, menos lançamento de gases de efeito estufa e, portanto, o quadro de mudanças climáticas fica mais ou menos sob controle. Mas também, a gente não pode ficar só nesse aspecto, não é só achar que o home office resolverá. Não, eletrificar os transportes públicos também vai ajudar a gerar menos emissões de gases de efeito estufa. E aí tem sempre gente que diz, sim, mas é muito difícil, implica enormes investimentos. Não, já tem plano para isso, não é difícil, é possível. E eu acho que a hora pode ser agora, ao final da pandemia, quando as empresas vão estar precisando de investimento e de isenção fiscal para se recuperarem da grande quebradeira econômica que está ocorrendo neste momento. A gente já começa a ver os dados econômicos, são muito preocupantes, e essa recuperação aqui no Brasil pode levar a mais de um ano, talvez 1 ano e meio, talvez 2 anos, segundo especialistas. Governos e bancos, neste momento, poderão cobrar, por exemplo, como contrapartida para estes investimentos e isenções, que as empresas mudem a matriz energética das suas frotas. Então, veja, é importante, eu queria ressaltar isso. Poluição não é destino, não é contingência de nascer num grande centro urbano. Eu acho que nós precisamos aspirar mais, com o perdão da poesia, acho que nós precisamos aspirar, respirar melhor, porque respirar é vida. Se a gente não respira bem, a gente não vive bem. E se a gente não vive bem, como é que a gente quer construir um outro momento mais sustentável? Acho que podemos aprender. Se eu tivesse que resumir numa lição, eu acho que se aprendemos um pouquinho a respirar, vamos para a próxima etapa querendo respirar melhor. Eu acho que é um direito que nós temos como cidadãos. Tudo isso que estamos vivendo é uma espécie de estágio para outros problemas, pandemias
e disfunções climáticas que vão prejudicar muito a vida do ser humano nos próximos anos. A questão é que o coronavírus agora a gente está enxergando, né? A gente está vendo brasileiros morrerem e não são só números, são histórias de vida que se vão. E a gente não enxerga ainda as mudanças climáticas, né? Elas parecem distantes, mas não estão. Então, esse momento pode ser um momento de reflexão e inflexão para também conferirmos a devida atenção para as mudanças climáticas. Um especialista da Universidade de Leeds, o Tim Benton, disse recentemente, é um inglês, um professor especializado em epidemias, que as pandemias serão fatos comuns no nosso futuro. Não quero ser catastrofista mais uma vez, mas eu acho que devemos nos preparar para isso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os efeitos do aquecimento global vão causar 250 mil mortes adicionais todos os anos até 2030. Isso vai ocorrer por várias razões. Vamos ter uma ondas de calor mais fortes. Incêndios, e já vimos esses incêndios ano passado, a Austrália praticamente viveu em chamas. Aumento de doenças ligadas a alimentos e água contaminados, desnutrição entre os mais pobres e, claro, doenças transmitidas por vetores. Há uma correlação clara entre vírus e mudança climática. A gente só não entendeu ela ainda, ou ela não está sendo tão discutida. Mas há violações ao clima que, provocadas por destruição de ecossistema e queima de combustível fóssil, tendem a colocar mais o humano em contato, por exemplo, com os animais selvagens. E essa proximidade com o animal selvagem é que está acelerando mudanças genéticas e abrindo perspectiva para o surgimento de novas doenças, e doenças para as quais talvez não estejamos preparados, como demonstrou aí o coronavírus, né? Isso foi, para mim, claramente a biografia do coronavírus, né? Como ele nasceu, como ele se disseminou e como ele virou essa doença preocupante em todo o planeta. Mas, claro, então precisamos agir. Agir significa preservar ecossistemas, queimar menos petróleo. Isso tudo vai ser necessário, mas também, olhando para o aspecto social, que também é um tema de sustentabilidade, nós temos que criar um sistema econômico mais justo e humano que torne as pessoas pobres menos vulneráveis a essas novas pandemias. E fazendo o quê? Investindo em infraestrutura, né? Básica, habitação, saúde, saneamento, alimentação, educação. Nós somos a 8ª maior economia do mundo e mais da metade da população não tem saneamento básico. No próximo bloco... O consumo consciente é quase como um voto, né? É um valioso e eficiente instrumento de cidadania que eu coloco a serviço da sustentabilidade. O fato de estarmos diante de uma pandemia nos alerta para outras questões que, de uma forma ou de outra, estão relacionadas a ela. Questões que chamam a nossa atenção e anunciam possíveis mudanças em curso. Muitas das mudanças que vêm ocorrendo podem parecer, num primeiro momento, apenas ligadas às empresas, mas são transformações que podem alterar o sistema econômico que nos rege. E se elas são capazes de mudar o sistema, consequentemente, elas tendem a mudar o modo como vivemos, como produzimos e como consumimos. Os cientistas, em novembro do ano passado, mandaram um alerta para o mundo todo. Um estudo feito por 11 mil cientistas de 153 países decretou estado de emergência climática. O que é isso? Emergência climática. É mais do que mudança climática. Significa, soou um alarme global para dizer que o aquecimento do planeta andou muito mais rapidamente do que os cientistas imaginavam nas suas pesquisas e alcançou níveis extremamente preocupantes. Isso é ruim para todos nós. Reverter, é claro que é possível, mas não é simples, é uma tarefa grande, pede atitudes firmes e não só discursos. Vai exigir que governos, empresas e sociedade façam investimentos, por exemplo, em energias mais limpas, em proteger florestas,
que a gente consuma menos produtos de origem animal, que a gente pare o crescimento da população mundial, que hoje está num ritmo aí de 200 mil pessoas, hoje já somos 7 bilhões, podemos chegar em 2050 a 9,6 bilhões, é muita gente, e também, claro, livrar a economia dessa dependência absurda que ela tem dos combustíveis fósseis. Isso me fez lembrar uma frase que eu ouvi há bastante tempo, ouvi da própria boca deste personagem, que é o Al Gore, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que escreveu um livro importante chamado Verdade Inconveniente. O Al Gore disse o seguinte: aquecimento global não é só uma questão política, é uma questão moral. Veja, questão moral. Se é uma questão moral, até mais do que política, é um dever nosso, de cada um de nós e de todos nós ao mesmo tempo. Mas olha, olhando pelo filtro da interdependência, que é o nosso conceito aqui, esse Covid-19, que tem matado europeus, asiáticos, africanos, é o mesmo que está matando os brasileiros. E as mudanças climáticas que colocam em risco a nossa vida também colocam em risco a vida de gregos, russos, eslavos, italianos, espanhóis, todas as pessoas do mundo. E a Amazônia, que é este nosso patrimônio tão discutido e que no ano passado foi objeto de tanta polêmica no mundo, que nos serve hoje, no Brasil, como um super condicionador de umidade ar, que regula toda a nossa temperatura, ele serve também ao mundo. Ele também tem esse papel para o mundo. Lá na ponta, a Amazônia pode, segundo os cientistas, virar um deserto. O nome disso é desertificação. Se isto acontecer, meus caros e caras, significa lançar na atmosfera 250 bilhões de toneladas de carbono. Tem ideia do que isso pode representar? Isso pode representar um aumento da temperatura da Terra em níveis absolutamente incompatíveis com a vida humana, ameaçando a existência de todos nós na Terra. Sempre vale dizer, né? Uma brincadeira que eu costumo fazer. A Terra já está aqui há muito tempo, a gente é que veio morar nela, né? E a Terra pode viver muito bem sem nós, como aliás ela já viveu em outros ciclos geológicos. Então quem tem que cuidar das condições da Terra somos nós, porque a Terra seguirá se regenerando, se resgatando, se recuperando. Aí eu volto à ideia da Amazônia. A floresta em pé, ela não deveria ser um projeto exclusivo de alguns heróis ambientalistas. Não, eu acho que deveria ser a preocupação de todos nós, a minha e a sua. Para que isso venha a ocorrer, é absolutamente imperativo que nós nos sintamos parte da Amazônia. Isso ainda não acontece. Que a gente sinta a Amazônia como uma extensão das nossas vidas, do que é vivo em nós e do que precisa seguir vivo. Que a gente se sinta parte do espírito da Amazônia e que a gente não veja a Amazônia como aqui nós das grandes cidades, como uma grande mancha verde no mapa brasileiro, distante, longínqua, exótica, fonte de personagens míticos, deuses e deusas da floresta. A Amazônia, que eu chamo de contemplativa, né? Destino idílico, ela só interessa a algumas pessoas. Não interessa, por exemplo, as pessoas que vivem e moram na Amazônia. Mantê-la em pé é a única forma de assegurarmos o equilíbrio do clima que nos mantém vivos. Então, achar que o problema da Amazônia é um problema de terceiros, né, da população local ou dos governos locais, é muito limitante. Eu acho que todos nós podemos fazer, sim, algo pela floresta e sem grande esforço, sem mudar necessariamente o nosso jeito de viver, mas pensando e refletindo sobre como o nosso consumo pode fazer isso. Se consumirmos produtos de forma mais consciente e responsável, já estaremos fazendo isso. Então pense, todo produto tem uma história. A biografia de um produto começa com a extração de matérias-primas.
o desmatamento, por exemplo, da Amazônia, ele está na cadeia de valor de vários produtos, mas eu citaria 2, a carne e a madeira. Então, se eu reduzo o consumo de carne, eu contribuo para manter a floresta de pé, porque eu desestimulo a pecuária em áreas desmatadas. Se eu me recuso a comprar madeira com origem desconhecida, eu também ajudo, ao meu modo, diminuir esse desmatamento. Por quê? Porque a gente compra madeira ilegal muitas vezes, porque ela é barata, né? Mas ela é barata, assim, tudo que é barato tem um preço para alguém. Quem está pagando isso, a rigor, somos todos nós que pagamos os impostos que os atravessadores não pagam, os especuladores não pagam, e também os custos sociais e ambientais dessa extração ilegal. Eu acho que durante a pandemia fizemos um estágio de imersão em consumo consciente e pudemos ver que dá resultado, né? Vamos lembrar de um fato interessante. No auge da pandemia, teve lá um embate entre líderes pragmáticos, aqueles contrários ao confinamento em nome da economia, e líderes humanistas, foram os que defenderam o isolamento em nome da vida humana. Pois bem, um desses líderes pragmáticos, um dos mais inflamados, ameaçou mandar empregados embora, e era claramente uma tentativa de pressionar as autoridades públicas para elas não acabarem com a regra do confinamento, né? Essa promessa de mandar embora ele acabou cumprindo. Primeiro pediu desculpas, depois voltou atrás, depois voltou à primeira posição e mandou gente embora. E interessante, outro dia a empresa dele foi objeto de hashtags furiosíssimas nas redes sociais, a empresa virou mote de campanha de boicote, a atitude sofreu, claro, duríssimas críticas que acabaram gerando uma dificuldade maior desse senhor em retomar os seus negócios. Na outra ponta, as empresas que se mostraram mais atentas, cuidadoras em relação aos colaboradores, aos parceiros, especialmente os vulneráveis, e às comunidades, elas foram objeto de campanha de recomendação nas redes sociais. Então, olha, falaram bem dessas empresas e passaram a preferir comprar produtos dessas empresas. Isso é consumo consciente. Se durante a crise fomos, todos nós, ou boa parte de nós, capazes de usar esse poder de consumo consciente para punir e premiar empresas segundo o seu comportamento social e ambiental, por que não seremos capazes também de utilizá-lo após a pandemia para boicotar empresas que destroem o meio ambiente ou impactam negativamente comunidades e recompensar as que contribuem, por exemplo, para reduzir as mudanças climáticas? O consumo consciente é quase como um voto, né? É um valioso e eficiente instrumento de cidadania que eu coloco a serviço da sustentabilidade dos produtos, serviços e sociedade, porque ele impacta empresas num ponto em que elas são mais sensíveis, que é o seu resultado econômico. Então, o dinheiro ameaça deixar de entrar e a empresa muda. Então, podemos fazer uma diferença enorme para o mundo quando deixamos de comprar e falamos mal de produtos de empresas que poluem rios, né? E a gente conhece muitas, desmatam de modo ilegal, usam energia suja e, pior, exploram o trabalho de pessoas vulneráveis, às vezes crianças ou pessoas em regime de trabalho escravo, semi-escravo, condições ruins de trabalho. Quando a gente pressiona essas empresas, elas mudam. E também fazemos diferença para o mundo quando preferimos comprar e indicamos produtos de empresas que usam energia limpa, que preservam ecossistemas, que respeitam e promovem os seus colaboradores e as comunidades. O que nós fazemos? Fortalecemos essas empresas para que elas permaneçam firmes nos seus valores e práticas. Em agosto de 2019, 181 grandes empresas americanas, algumas das maiores do mundo, assinaram um manifesto de capa de um dos mais importantes jornais dos Estados Unidos, defendendo empresas mais sustentáveis. O manifesto foi denominado Declaração sobre o Propósito de uma Corporação e descreve um padrão moderno de responsabilidade corporativa. 5 pontos específicos foram destacados no texto: entregar serviços ou bens de valor aos clientes, investir nos funcionários e recompensá-los de maneira justa, negociar de forma ética com fornecedores,
apoiar as comunidades em que as empresas estão inseridas e, por fim, gerar rentabilidade de longo prazo para os acionistas. Alguns dias depois, 230 investidores financeiros europeus vêm a público para dizer: legal, estamos juntos com vocês, 181 empresas. E aí também vem os articuladores do Sistema B, que é uma organização que trabalha para ter empresas mais sustentáveis, e aplaudem o movimento e se colocam à disposição também para botar em prática as boas intenções. Ainda na linha dos fatos, em janeiro de 2020, então começando esse ano, tivemos dois fatos muito relevantes que confirmam essa tendência de alta do conceito de sustentabilidade. O primeiro foi um sujeito chamado Larry Fink. Quem é Larry Fink? É o principal investidor do mundo. Ele hoje é o CEO de uma empresa chamada BlackRock. Tem uma carteira de 7 trilhões de dólares, uma fortuna. Ele divulgou uma carta aberta para dizer mais ou menos o seguinte: as empresas que não tiverem sustentabilidade na gestão e na estratégia do negócio não vão para frente, vão desaparecer. E depois, logo em seguida, a gente teve o Fórum Econômico Mundial, esse que a gente realiza todos os anos em Davos. E o fórum é um fórum de capitalistas, de líderes empresariais, que dedicou um tempo incrível, mais de 2 dias, a discutir um novo tipo de capitalismo, mais orientado pela ideia de colocar o propósito à frente do lucro. Mais uma ideia poderosa e uma ideia nova, que não é mais um movimento de líderes ambientalistas, pessoas que ficam de fora atirando, jogando pedras no telhado de vidro das empresas. Pela primeira vez, essa discussão não foi feita por gente de fora, foi feita pelos próprios capitalistas. Os capitalistas que olharam para o sistema e viram que o sistema tem defeitos a se corrigir, que ele tem contradições a se resolver. E isso é mais do que simbólico. Esse gesto, ele demonstra um compromisso firme de fazer uma mudança no jeito de pensar e fazer negócios, e isso para todos nós deve ser visto como um alento num planeta que neste momento nos preocupa por conta de uma temperatura que não pode aumentar para além de 1,5 graus centígrados. No próximo bloco, se tem uma ideia que está hoje completamente em extinção, em decadência, é a do lucro a qualquer custo. Essa epidemia nos colocou diante de uma grande crise, não apenas sanitária, mas também econômica, política e social. Trouxe à tona a desigualdade, o desequilíbrio, evidenciando que o sistema capitalista de produção, apesar de ter muitas qualidades, ou mesmo ser considerado por muitos o melhor sistema que conhecemos, possui também muitos defeitos. Vamos aos defeitos, que não são poucos, né? É um sistema que gera riqueza, isso é inegável, mas ele também produz desigualdades. É um sistema importante, por exemplo, para gerar empreendedorismo, mas ao mesmo tempo trata seres humanos de forma muito absurdamente pragmática. Veja, ainda tem um capitalismo que é um sistema que usa exageradamente recursos naturais, e agora a gente está sentindo o peso disso na medida que a gente está esfacelando ano a ano o patrimônio ambiental. É uma mudança provocada, obviamente, por fontes de pressão. E essas fontes de pressão, elas vêm a partir do momento em que novas gerações, que são os millennials e o X, o pessoal de 30 e poucos e 40 e poucos, que vem com uma vontade de provocar essa mudança. É preciso caos, é preciso muita entropia para que esse sistema se reveja. O que nós estamos aprendendo? Primeiro, a natureza não está a nosso serviço, ela não depende de nós. A Terra é, como disse o Morin, a nossa pátria, é a pátria do gênero humano. Eu gosto imensamente dessa expressão, porque é uma expressão muito feliz. Se nós estamos falando de a pátria como gênero humano, nós estamos falando que nós, gênero humano, podemos olhar para a Terra
e fazer uma grande mudança. E essa mudança, obviamente, ela vai vir a partir do momento que a gente conseguir mudá-la por dentro. Por isso que é importante olhar para o que os capitalistas estão discutindo hoje e pensar, essa mudança é uma mudança que veio para ficar. Que bom que ela está acontecendo nesse momento, porque quando a gente muda o sistema de produzir e consumir, a gente está mudando também a vida de cada um de nós. A gente está contendo um processo de aquecimento global que certamente vai colocar em risco a vida humana. Nenhuma espécie destrói o ambiente em que vive, a não ser o homem. Ao mesmo tempo, quando o homem está desconectado da sua relação intrínseca com a natureza, ele também é muito vulnerável. Aliás, ele é mais vulnerável do que ele imagina, porque normalmente nós homens estamos ali, a humanidade, na posição muito confortável e um pouco mágica de topo da cadeia alimentar. É uma discussão que começou nos últimos 6 meses e está provocando uma enorme revisão do sistema que nos rege hoje em todo o mundo. Essa revisão, ela veio para ficar e ela vai impactar a vida de cada um de nós, não tenha dúvida. Na medida que a gente muda o jeito de produzir, que as empresas produzem sem impactar tanto o meio ambiente, na medida que a gente tem fábricas mudando a sua estrutura de contenção de poluentes, na medida que a gente tem prática de consumo consciente de recursos naturais, que são escassos, a gente caminha para um outro modelo. Ela não é, nunca foi uma discussão só de empresas, ela é uma discussão civilizatória do século XXI. Sustentabilidade não era um tema no século XX e passou a ser um tema relevante no século XXI, porque, na verdade, é uma nova ética em relação às próximas gerações. Nós recebemos este planeta e os seus recursos dos nossos avós, bisavós e pais, e nós não temos o direito, eticamente falando, de entregar esse planeta e os seus recursos de um jeito pior do que aquele que recebemos. E, portanto, as próximas gerações têm o direito de viver bem, de viver com recursos plenamente, assim como nós estamos hoje vivendo. O homem é, neste momento, um ser extremamente fragilizado. E eu tenho dito para todas as pessoas nas minhas últimas palestras que nós estamos num momento importante. Essa pandemia que está aí, essa pandemia já foi anunciada em outros momentos. E esse anúncio veio para nos alertar, para nos trazer precaução. É bom lembrar, Bill Gates já tinha falado sobre a pandemia. Também é bom lembrar que a pandemia apareceu como um risco, ainda que pequeno, nas discussões do Fórum Econômico Mundial. O fato é, estamos todos num momento de extrema vulnerabilidade. O que a gente aprendeu com a pandemia é que quando você tem uma baixa da produção econômica, também você dá um respiro para os recursos naturais, né? Então, eu acho que a gente vai ter que buscar um equilíbrio. Eu acho que muitas dessas tendências, elas, do meu ponto de vista, vieram para ficar também por uma outra razão. E essa razão se deve a essas novas gerações, X, Y, Z, né? Os millennials, os de 40 e poucos, 30 e poucos e 20 e poucos, eles já vêm com um novo modelo mental. Então, eles agora estão assumindo o comando das empresas como CEOs, eles estão cada vez comprando mais produtos, porque eles têm poder aquisitivo, eles estão trabalhando como colaboradores nas principais empresas e, ao fazer essas escolhas, eles já estão considerando trabalhar, investir e comprar de empresas mais sustentáveis. Então, é uma roda que gira, é uma nova engrenagem, cuja lógica também agora é mobilizada pelo setor financeiro. O mercado de investimento, até pouco tempo atrás, era absolutamente indiferente às questões de sustentabilidade. Quando o principal investidor do mundo vem a público para dizer ou as empresas são mais sustentáveis ou eu não vou mais investir nenhum centavo de dólar nessas empresas, o recado está dado. E é um recado forte.
O recado é tão forte que aqui no Brasil todas as empresas de investimento já estão trabalhando com os temas de sustentabilidade na decisão da compra de ativos de empresas. Se tem uma ideia que está hoje completamente em extinção, em decadência, é a do lucro a qualquer custo. Não, o lucro que se deseja daqui por diante, o que será admirado por pessoas, o que será um lucro genuíno, é exatamente o lucro que vier em benefício de pessoas e meio ambiente e não em prejuízo de pessoas e meio ambiente. Nessa estrada, a gente não vê a placa final, o destino final. A gente sabe que está caminhando nela, ainda consegue olhar para trás e ver exemplos dessa velha economia, mas ao longo da estrada a gente já consegue ver também muitos exemplos dessa nova economia. As empresas já entenderam que é possível ter mais recursos destinados às questões sociais. E eu diria o seguinte, talvez o próximo passo do investimento social privado no Brasil seja, e aqui eu estou sonhando como um visionário, ao invés da gente atomizar cada um dos investimentos em projetos pontuais, espalhados pelo Brasil, às vezes com uma quantidade de recurso que é insuficiente para fazer uma transformação importante numa determinada comunidade, numa determinada realidade. Imagina se a gente conseguisse reunir esses recursos, colocar na governança deles todos os articuladores dessas empresas e pensar em, com o dinheiro todo junto, com as expertises reunidas, escolher ano a ano um grande gap social brasileiro para investir e tentar recuperar. Por exemplo, né, se isso fosse feito antes da pandemia, nos últimos 2 anos, todas as empresas que fazem investimento social privado tivessem se reunido, juntado recursos e expertise para, por exemplo, melhorar a base e infraestrutura de atendimento em saúde no Brasil, atuando junto com políticas públicas. Talvez a gente estivesse passando por essa crise do corona de um jeito melhor. Meus caros e caras, empatia, solidariedade e cooperação são como exercício físico. Quanto mais a gente pratica, mais musculatura ganha. E a gente teve aí um período em que a gente praticou bastante. Imagina que com mais musculatura, a gente saia praticando mais. Se formos capazes de exercitar num alto nível esse olhar mais atento, mais cuidador para com o outro, no meio de uma crise, eu acho que seremos também capazes de fazê-lo em tempos de outro normal. Para mim, novo normal me dá uma sensação desconfortável de que a gente está só fazendo uma cirurgiazinha estética naquele velho normal, como se aquele velho normal fosse grande coisa. Ele dá a ideia, pressupõe a ideia de que a gente vai dar continuidade ao que já vinha em curso. Não sei quanto a vocês, eu particularmente não tenho nenhum interesse em dar continuidade ao que vinha em curso. Por quê? Porque não era exatamente bom, né? Economia andando de lado, desigualdades sociais crescendo e saltando aos olhos de todos nós, democracia sob alerta, intolerância cada vez maior para com a diversidade, agressões e ofensas ao meio ambiente e, pior de tudo, radicalizações e ódios entre brasileiros. Às vezes brasileiros de diferentes gerações, às vezes brasileiros de regiões diferentes. Eu penso que a melhor expressão seja outro normal, porque me dá a ideia de que a gente vai criar uma outra situação, criar um outro jeito de ver, criar um outro modo de viver. E nesse outro normal, eu tenho fé que a gente consiga algumas coisas. A primeira, e veja se vocês concordam comigo, que a gente resgate a essência do que é mais simples, aprendendo a viver mais com menos. Eu acho que se a gente se reencontrar com as coisas mais simples, cozinhar em família, fazer a própria comida, né? Se relacionar melhor com as pessoas mais próximas, a gente já vai estar dando um grande passo. Mas eu acho também importante nos reconciliarmos com a nossa profunda ligação com a natureza. Que a gente passe a tratá-la não mais como fornecedora de recursos, mas uma extensão do que é vivo em nós. Eu acho que a gente vai estar dando
um salto importante para um outro normal. Torço muito e tenho muita fé que a gente, com essa experiência acostumada de pensar em interdependência, pratique interdependência no dia a dia das coisas que a gente faz. Não só para compreender que impactamos e somos impactados por pessoas e por meio ambiente, mas para saber e entender como nós podemos eliminar esses impactos negativos e potencializar os impactos positivos. Eu acho que esse é um momento que me deixaria muito feliz se a gente seguisse exercitando a empatia em todos os instantes de nossas vidas, respeitando as diferenças nas formas diferentes das pessoas de serem e de viverem, nos indignando com as desigualdades, julgando menos e aceitando melhor as imperfeições humanas na medida em que todos, como disse o Morin, somos integrantes do gênero humano e todos pertencemos à mesma pátria que é a Terra. Temos uma agenda para isso. Se quisermos concretamente fazermos a mudança, nós temos uma agenda estabelecida pela ONU, que é a agenda dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Eu acho que aqui, se tem uma proposta estruturante dessa minha palestra, é que a gente comece a ter talvez relações mais sólidas, menos líquidas. Quando a gente passa por um recolhimento forçado, né, como o que a gente viveu, o que acontece num primeiro momento é que a gente reduz a pressa, né? Então essa coisa do viver devagar, mais slow, abriu uma possibilidade nova de ouvir com uma atenção mais plena e de sentir também a presença dos outros à nossa volta.